Bom dia. Obrigado aqui a todos e todas pela presença. Agradecer mais uma vez aqui ao SESC São Paulo, ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC, pelo espaço, pela parceria já de tantos anos aqui. A gente está esse ano trabalhando com pesquisas nas 10 maiores capitais brasileiras em relação a diversos temas. Hoje a gente vai trabalhar o tema de meio ambiente e mudanças climáticas. Então, mais uma vez, aqui agradecer as convidadas, a nossa mediadora, depois a gente vai apresentar devidamente todo mundo, as intérpretes de Libras que estão ali, e, enfim, a gente já teve aqui, desde ontem a gente está tendo importantes repercussões aí, entrevistas, e tem saído alguns meios de comunicação sobre os resultados da pesquisa. Para a Rede Nossa São Paulo, para o Instituto de Cidades Sustentáveis, então, é a continuação de um trabalho que já tem aí mais de 15 anos, né, de parceria com o IPEC, né, agora IPEC e Ipsos, trabalhando aí pesquisas de opinião pública, e temos ampliado, né, a gente começou fazendo esse trabalho em São Paulo, capital, depois a gente fez pesquisas de âmbito nacional, mas com uma visualização de resultados em nível regional, e agora a gente trabalha as 10 maiores capitais brasileiras em relação a diversos temas aí ao longo do ano. Então, queria também para chamar aqui, para fazer uma abertura, a Denise Baena, né, que é gerente de Educação e Sustentabilidade, para a Cidadania do SESC São Paulo. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao CPF. Mais um encontro que a gente divide, né, recebe o Instituto Cidades Sustentáveis para divulgar um trabalho da maior relevância, né, no nosso entendimento, porque está formando conhecimento, opinião sobre uma realidade bastante importante para a nossa vida, né, concretamente. Então, eu quero agradecer em nome do SESC, toda a equipe, né, o nosso diretor, especialmente a Andréia, gerente do CPF, a equipe que acompanha, Jair, enfim, todos envolvidos para receber o encontro, que faz parte da missão da instituição acolher, fomentar debates, encontros, para a gente compreender melhor as questões que nos cercam. E eu agradeço também as convidadas para o debate, espero que a gente tenha uma boa pauta a partir da pesquisa, né, que a Patrícia vai apresentar, já está há tantos anos conosco também, trazendo de uma forma bem dinâmica e brilhante, né, dados, porque sempre é uma realidade de contato assim difícil, principalmente quando a gente lida com um universo tão grande, e os resultados sempre apontam para a gente que está lidando com programas educativos, no caso do SESC, né, resultados de pesquisa como essa e informações que nos revelam um pouco da necessidade do que é preciso a gente abordar, também nos desafiam como instituição a pensar nesses temas na nossa programação. O SESC tem um programa permanente de educação para a sustentabilidade, e faz isso em todas as unidades. Eu quero destacar brevemente que esse mês, de forma especial, a gente tem uma ação em rede chamada Territórios do Comum, que tem um folheto ali, poucos, mas para quem quiser pegar, conta um pouco do conceito do recorte de curadoria, né, como a gente trouxe essa questão para as 31 unidades que estão envolvidas nessa programação, que acontece de amanhã a 15 de junho. E uma das propostas é a gente trabalhar com o ODS 11 como um recorte temático, falar dos ODS e como as cidades também estão sendo desafiadas a pensar, né, qualidade de vida e outras questões relacionadas ao momento que nós vivemos. Então, Territórios do Comum estejam convidados para participar dessa programação, que temos uma abertura no dia 5 no SESC Avenida Paulista, a partir de 11 da manhã, com uma programação de feiras, com iniciativas sociais, socioambientais, com debates, especial com o Instituto Cidades Sustentáveis, com uma instalação que a gente vai, pelo menos no SESC, pela primeira vez, compartilhar, né, num formato diferenciado, trazendo os ODS e uma dinâmica, né, Clara, que está diretamente com a gente, e à noite um debate às 19 horas, sobre as questões urbanas e como as cidades se discutem resiliência e regeneração, né, no contexto de São Paulo. Então, estão convidados e desejo para vocês um ótimo debate
E agradeço também todo mundo que se deslocou num dia chuvoso, né, para estar aqui com interesse em compreender, em ter contato com essa pesquisa, e também as intérpretes de Libras, que também estão sempre com a gente nessa mediação. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Então, chamo aqui agora para fazer a apresentação dos dados a Patrícia Pavanelli, que é diretora de Inteligência e Insights da área de Opinião Pública e Política do IPEC Ipsos IPEC, onde coordena diferentes pesquisas de opinião. A Patrícia é pós-graduada em Gestão Pública e graduada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Patrícia. Bom dia para todos e todas que estão aqui. Quero agradecer ao Instituto Cidades Sustentáveis, a Rede Nossa São Paulo, o SESC, todos sempre acolhendo a gente aqui e dando a devida importância para um estudo como esse. Acho que a gente tem ampliado as pesquisas para as 10 capitais. Acho que essa pesquisa mostra claramente como é importante a gente abrir e olhar as diferenças do Brasil. Então, eu estou aqui e vou apresentar os dados gerais por total da amostra, pelas capitais, 10 capitais, mas vai estar depois disponível no site os cruzamentos de gênero, idade, raça, que a gente não vai detalhar aqui por conta do tempo, mas todos esses recortes estão. Quando a gente tinha algum destaque muito significativo, a gente acabou até colocando aqui, mas os dados completos vão estar disponíveis para vocês. Então, a gente vai falar hoje de meio ambiente e mudanças climáticas, um resultado de pesquisa em 10 capitais brasileiras. Então, nós entrevistamos população conectada de todas as classes sociais, com 16 anos ou mais, que moram nessas 10 capitais há pelo menos 2 anos, então tem alguma relação com essas cidades há algum tempo. Nós coletamos o dado no mês de dezembro de 2024. São entrevistas online em painel de internautas, então a gente trabalha ali com cota de gênero, dentro de cada capital, gênero, ocupação, e faixa etária e classe social. Então, no total, a gente tem 3.500 entrevistas. Aqui a gente tem as 10 capitais detalhadas. Então, Manaus, Belém, na região norte, Fortaleza, Recife, Salvador, no nordeste, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, no sudeste, Porto Alegre, representando a região sul, e Goiânia, representando a região centro-oeste. E como vocês vão ver, a gente, com exceção de São Paulo e Rio, que tem um pouco mais de entrevistas, e vocês vão entender no mapa por que elas têm mais entrevistas, as demais nós fixamos 300 casos, com margem de erro de 6, e como a gente tem diferenças no peso dessas capitais, depois a gente pondera para estabelecer o peso adequado de cada uma delas nesse universo das 10 capitais. Então, aqui, só para vocês entenderem, ao longo da minha apresentação, a gente vai ter alguns destaques em azul, que significa que aquele número ele é mais expressivo do que a gente observa no total das 10 capitais, ou em vermelho, que é quando aquele número é menos expressivo do que a gente nota no total das 10 capitais. Então, aqui, para ilustrar o que eu estava falando, então, para vocês terem ideia, São Paulo e Rio têm um peso de mais de metade em relação a todas as outras. Eles representam mais da metade aí, né, do peso dessas capitais no conjunto das 10 capitais. Então, por isso que a gente acaba ponderando para restabelecer o peso certinho delas. Aqui falando um pouquinho do perfil, então aqui a gente tem cota nessa pesquisa de gênero, idade e ocupação, então um pouco mais de pessoas do gênero feminino do que masculino, um pouco mais da metade. E escolaridade, população conectada, ela é bem mais escolarizada, mesmo a gente tendo todas as classes sociais. Na internet, a gente tem um público mais escolarizado. Então, se, em geral, no Brasil, a gente tem cerca de 25% de ensino fundamental, na internet isso é um pouco menor, né? E é um reflexo da população conectada mesmo. Então, a gente tem esse olhar, esse controle. Idade, as duas faixas
extremas, que são os jovens e as pessoas com 60 anos ou mais, representando ali 1 em cada 10 entrevistados, e os adultos, os jovens adultos e os adultos maduros, representando cerca de 1/4 aí cada faixa etária. A maioria dos nossos entrevistados exerce alguma atividade remunerada, né, algum tipo de trabalho. Renda familiar, a gente tem aí 2 em cada 10 com até uma renda familiar de até 5 salários mínimos, mas a maioria relativa, 37%, até 2 salários mínimos. Classe social, aqui também é controlado, né? A gente tem cota disso, então mais da metade faz parte da classe C, 30% a B e 15% da classe DE. Lembrando que classe aqui é itens de posse, não entra renda, então são os bens de consumo que essas pessoas têm via Critério Brasil. Religião autodeclarada, 3 em cada 10 católicos, 1/4 se autodeclarando evangélicos. E em questão de raça-cor, a gente tem aí pouco mais da metade se autodeclarando como da raça preta, raça-cor preta-parda. E 46% branca. Também temos as variáveis de convívio ou presença, né, ou pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Maioria não convive, não possui. 28 convivem ou são pessoas com deficiência. Também temos aí a orientação sexual, com a grande maioria se autodeclarando como heterossexual. E a identidade de gênero também, com a grande maioria se autodeclarando cisgênero. Então, vamos lá para os resultados, que acho que é a parte mais importante da nossa pesquisa. A gente começa questionando os internautas sobre o que eles consideram os principais problemas ambientais no município onde elas residem. Então, a gente tem aqui, pensando no total da amostra, nós apresentamos esses tipos de problemas ambientais e pedimos para que eles relacionassem quais são os 3 principais. E a gente tem, num primeiro patamar, a poluição do ar, mencionada aí por mais da metade dos nossos entrevistados. No segundo patamar, em torno de 1/3 das menções, a poluição sonora e também a poluição dos rios e mares, e as enchentes e alagamentos. E num quarto patamar, com menos de 2 em cada 10 apontando isso como um problema do seu município, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, a falta de áreas verdes nas cidades e ruas arborizadas, a ausência de uma coleta de lixo de coleta seletiva, abastecimento de água, desmatamento e queimadas, com 11% cada um. Embora distante do primeiro lugar, a gente já tem aí uma população, uma quantidade importante de pessoas já reconhecendo essa questão do desmatamento e das queimadas. E quando a gente faz o recorte por capital, o que a gente tem de destaque? Então, a poluição do ar, ela aparece em primeiro lugar em São Paulo, em Manaus, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Rio, em patamares diferentes. Quando a gente compara ali São Paulo, 70% dos entrevistados de São Paulo indicando a qualidade do ar como o principal problema da cidade, ao passo que no Rio isso vai para 41%. Já em outras 5 capitais, a gente já começa a perceber questões bem específicas. Porto Alegre, com 60% mencionando enchentes e alagamento, então ocupando a primeira posição do ranking. Salvador, que ocupa a primeira posição do ranking, é a poluição sonora. Em Recife, a poluição dos rios e mares. Em Belém, a questão do sistema de esgoto. E em Goiânia, a falta de coleta seletiva. Então, aqui a gente já tem pistas de questões específicas de algumas capitais, embora eu vou mostrar agora o ranking completo, que vai ilustrar ainda mais para a gente essas diferenças em relação aos problemas. Então, eu vou começar com São Paulo, porque a gente está aqui em São Paulo, então já mostrei lá que a poluição do ar está em primeiro lugar, assim como em outras capitais. E a gente tem, em segundo lugar, eu vou destacar os 3 mais. Então, ela tem uma diferença significativa em relação ao total, 71 contra 52, que 52 é a média ali de todas as capitais. E a gente tem, em segundo lugar, a poluição sonora e as enchentes num patamar parecido com o que a gente vê no total da amostra. Quando a gente vai para Manaus, notem que a gente tem aqui, a gente continua com a poluição do ar em primeiro lugar, mas se no total da amostra, 11% menciona desmatamento e queimada, a gente tem uma diferença significativa aqui em Manaus, com a questão das queimadas ocupando a segunda posição, a poluição dos rios a terceira, e também um destaque significativo para o desmatamento. Tá?
Olhando para um recorte de Belém, vejam que o principal problema, como eu já mostrei lá, é a questão do sistema de tratamento de esgoto. Depois a gente tem, em segundo lugar, a questão da coleta seletiva, que além de ficar... em segundo lugar, a poluição sonora em linha com o total da amostra. Em terceiro lugar, a coleta seletiva e num patamar mais expressivo do que a gente vê no conjunto das 10 capitais. Tá? E tudo que está em vermelhinho, laranjinha, são... menções que acabam aparecendo num patamar menor do que a gente vê no total. Então, se 52% de todos os 3.500 entrevistados consideram a poluição do ar, em Belém, 25%, então quase a metade do que a gente vê no total. Fortaleza, a gente tem, em primeiro lugar, a poluição do ar, em segundo, a poluição sonora, e, em terceiro, a poluição dos rios e mares, que não está destacado porque está em linha com o total da amostra. Recife, como a gente já viu, poluição dos rios e mares em primeiro lugar, em segundo, a poluição do ar e a sonora... Desculpa, em terceiro, a poluição do ar e a poluição sonora, com 32%, em segundo, as enchentes e alagamentos. Tá? Mas a gente também tem um destaque aqui para o sistema de coleta e tratamento de esgoto, que aparece em 10 pontos percentuais a mais do que a gente vê no total geral. Salvador se destaca, em primeiro lugar, pela poluição sonora, depois a gente tem a poluição do ar, e, em terceiro lugar, a gente tem as enchentes e alagamentos. Belo Horizonte, em primeiro lugar, poluição do ar, segundo lugar, enchentes e alagamentos, e terceiro lugar, poluição sonora. No Rio, a gente tem a poluição do ar em primeiro, em segundo, a poluição dos rios e mares com 36%, e em terceiro, a questão do abastecimento de água. Quem acompanha o Rio, não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio de Janeiro, sabe que a questão de abastecimento de água é bem complicado por lá. Né? Falando de São Paulo, eu já falei, Porto Alegre. Então, a gente já começa a ver o quanto vivenciar questões acabam trazendo isso para a realidade, para o dia a dia. 6 em cada 10 moradores de Porto Alegre consideram as enchentes e os alagamentos o principal problema ambiental da capital neste momento, seguido da poluição do ar em outro patamar e da questão do sistema de coleta e tratamento de esgoto em terceiro lugar. E, em quarto lugar, a poluição sonora e a poluição dos rios, empatados aí com 25%. E, por último, em Goiânia, como a gente já viu, a falta de coleta seletiva. Em segundo lugar, a poluição do ar. Em terceiro, a poluição sonora, mas num patamar muito próximo das queimadas, que se destaca significativamente em relação ao total, enquanto 11 no total, 28 em Goiânia. Então, a gente já consegue ver claramente aí, então, o que a gente lê, o que a gente vê, ilustrado aqui nesse slide. Eu achei melhor a gente parar um pouquinho e olhar, porque as diferenças são interessantes e trazem um retrato bem importante das particularidades do nosso Brasil tão grande. E quais são os impactos que essa população que a gente entrevistou, né, qual é o principal impacto que essas pessoas consideram relacionadas com as mudanças climáticas na vida dessas pessoas? Então, a gente apresentou essas questões e o calor excessivo aparece em primeiro lugar, com metade do total da amostra mencionando e de maneira bem isolada em relação aos os demais impactos percebidos pelos entrevistados. E assim como a gente observa lá na questão dos problemas, a gente tem algumas diferenças aqui, mas elas são menos variáveis do que a gente viu nos problemas. Então, com exceção de Porto Alegre, e que, em primeiro lugar, fica a questão das enchentes como o principal impacto das mudanças climáticas, em todas as demais capitais é o calor excessivo que se destaca, e a gente vê alguns patamares diferentes, como São Paulo, com 44% das menções, e mais chegando a 57% em Fortaleza ou a 56% no Rio de Janeiro. E o ranking de segundo lugar, ele não muda significativamente também, ele praticamente não muda. A gente vai ter uma mudança aqui em Manaus, com a seca se sobressaindo a questão das enchentes, que ali é uma coisa meio do dia a dia, nos momentos de cheia dos rios, né? Mais importante aqui é a gente entender que o que a população mais reconhece é a questão do calor excessivo, estando aí no primeiro lugar, bem distante dos demais.
com exceção de Porto Alegre, que a gente tem o calor excessivo e as enchentes num patamar muito próximo um do outro. E qual a percepção dessa população sobre como, se os governos municipais deveriam, podem ou não podem contribuir para o combate nas questões climáticas? E a gente vê que é quase unânime, né, que 82%, 8 em cada 10, consideram que sim, que os governos municipais podem contribuir no combate às mudanças climáticas, e a gente tem patamares altíssimos de concordância com essa questão da contribuição, né? Com essa visão de contribuição em todas as capitais, um pouco menos aqui em Porto Alegre, mas ainda assim a gente está falando da maioria, da grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa, entendendo que os governos podem sim, municipais podem sim contribuir para as mudanças climáticas. E aí aqui, quem são os perfis sociodemográficos que mais consideram, né, que os governos municipais podem contribuir? Principalmente aqueles da classe AB, 89% entre eles, aqueles que têm renda familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos e as pessoas que têm ensino superior. E quais deveriam ser, né, quais ações poderiam ser adotadas pelos governos municipais para combater as mudanças climáticas? E aí, de 5 opções que nós demos para as pessoas escolherem, a gente vê que 4 delas aparecem em patamares idênticos, aí, com mais de metade das pessoas apontando. Era uma pergunta em que as pessoas podiam marcar quantas respostas elas quisessem, o que demonstra que a população enxerga aí que é necessário um conjunto de ações, né? Que as ações se complementam. Então, controlar o desmatamento e a ocupação das áreas de manancial, reduzir a utilização dos combustíveis fósseis, ampliar as áreas de preservação ambiental e promover a destinação adequada dos resíduos sólidos. E, não menos importante, embora num patamar menor, a construção, fazer construções sustentáveis utilizando técnicas de produtos ecológicos. Então, é um conjunto, não há uma ação específica sendo reconhecida aí pela população, o que demonstra que ela está aberta aí, a ações desenvolvidas pelos governos municipais. Eu diria, se tivesse algum político aqui, eu diria que qualquer uma das ações que fossem... Ai, desculpa, vereadora, desculpa. É governo municipal, né? Então, vereadora, olha só, o que a gente pode entender aqui é que, ó, fiquei vermelha, né? Olha que ato falho. Tá. Mas é importante. Então, na verdade, o que a gente, às vezes, se a gente fosse dar uma dica, eu estou fervendo, eu estou sentindo a vergonha alheia aqui. Se a gente pudesse dar uma dica, acho que qualquer ação feita nesse sentido poderia ajudar esse político a ter mais visibilidade nessa questão das mudanças climáticas. Eu acho que a gente está num momento tão importante, a gente vai ter COP, mal se fala da COP, que demonstrar... É sempre político sempre fica preocupado, né? Faço ou não faço? Vai dar ou não vai dar visibilidade? Serei ou não serei eleito ou reeleito? Mas a gente vai precisar que vocês comecem realmente a agir de fato, né? E demandas estão sendo colocadas aqui, e qualquer ação, principalmente entre as 4, embora seja um conjunto, qualquer ação dentre as 4 mais mencionadas, me parece que pode ser aí algo a ser reconhecido pelo eleitorado. Com político a gente fala sempre em eleitorado, eleição, voto, né? Para ver se sensibiliza. E do mesmo jeito que a gente viu ali nos outros rankings, né, se tinha diferença por capitais, então o que a gente vê? Quando a gente compara com o total da amostra, a gente vê que em Manaus são menores as menções à redução da utilização dos combustíveis fósseis e da ampliação da área de preservação ambiental. Mesmo assim, a gente está falando de patamares altos, né? De 4 em cada 10 pessoas, o que significa que os manauaras têm opinião formada, sim, sobre isso. Belém, a gente vê que, em primeiro lugar,
está falando da promoção e destinação adequada dos resíduos sólidos. Depois a gente vê o controle de desmatamento em segundo lugar. Em Fortaleza, em primeiro lugar, a gente vê também a promoção e destinação dos resíduos sólidos. A gente está falando de coisas básicas, né, gente? Que aparece num patamar muito parecido com controlar o desmatamento em Belo Horizonte. Salvador, redução da utilização dos combustíveis fósseis, depois ampliação das áreas de preservação. Não, desculpa, também a promoção adequada dos resíduos fósseis, né? Então, a gente... Mesma coisa em Porto Alegre, ficando aqui em primeiro lugar. Então, a gente tem também em Goiânia menos menções à utilização dos combustíveis fósseis, mas um pouco mais de menções à destinação dos resíduos sólidos. Então, isso é muito legal para conseguir trabalhar e sensibilizar cada um dos políticos dessas capitais para estreitar aí a proximidade, conseguir mostrar o que, de fato, a população pensa a respeito de ações que podem ser adotadas. Então, de modo geral, é isso. A pesquisa é curtinha, mas ela traz grandes diferenças e acho que traz insumos importantes. Então, o que a gente viu aqui é que ela demonstra que os impactos das mudanças já são percebidos por esse universo que a gente está trabalhando, que é o universo de internautas, principalmente a questão do calor excessivo e das enchentes. Há uma expectativa evidente aqui de que os governos municipais devem assumir um protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas, e ainda que os problemas variem em cada localidade, há uma percepção de urgência, é algo comum e transversal entre os diferentes segmentos da população. O que a gente está querendo dizer aqui? Não tenho grandes destaques por segmentos sociodemográficos, porque a gente nota que a gente tem um resultado mais flat, todo mundo pensando de forma muito homogênea sobre esses temas, né? Então, o que a gente recomenda? Implementação de planos municipais de adaptação climática, com ações orientadas por evidências locais. Então, a gente pode falar em adoção de medidas para melhorar a drenagem urbana, ampliar áreas verdes, investir no transporte limpo, tratar adequadamente os resíduos sólidos e respondendo diretamente aí, as questões apontadas pelos nossos entrevistados. Adotar uma comunicação acessível, clara, conectando os efeitos das mudanças com os problemas vividos aí no cotidiano da população e estimular a participação social, já que a gente vê que a gente percebe uma população participativa aqui, que tem opinião formada sobre o assunto, então a gente pode aumentar o grau de conscientização dessa população e legitimar e ampliar o engajamento dela nas ações climáticas. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, antes da gente chamar aqui as convidadas na mesa, só pedir algumas palavras aqui do Jorge Abraão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo. Depois a gente passa aqui para as convidadas. Bom dia a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui. Agradecer sempre a parceria com o SESC. Super obrigado, porque é sempre muito bom. A parceria com o IPEC também, e a gente está tentando sempre estar trazendo, de alguma maneira, não é, esses temas que a gente julga super importantes. E agora, nesse recorte das 10 maiores capitais do país, né, o que amplia muito o nosso diálogo com as várias regiões do Brasil, de uma maneira geral, que é o objetivo, de alguma forma, de estimular e tentar contribuir com políticas públicas nessas cidades, né, que abrigam boa parte da população brasileira, e a partir dali também dialogar com a cidade de uma maneira geral. Eu só queria, menos do que falar de números, porque Patrícia já trouxe aqui, só tentar fazer algumas correlações entre o debate que nós vamos ter aqui com a Svilene, com a Maíra, com a Luísa Zaratini, que eu acho que vai ser muito legal, porque eu acho que vai tratar, digamos assim, de temas centrais e de recortes, eu diria, da questão da justiça climática, né, da justiça racial, de gênero, que é muito importante a gente estar tratando desses recortes também. Mas eu só diria que eu acho que a nossa pesquisa ela permite uma correlação
bastante importante entre causas, não é? Eu acho que é isso que a gente está tentando trazer nesse sentido, causas, impactos e o papel da política, do setor público nisso, não é? Porque é dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, enfrentar esse que é talvez um dos temas mais importantes da atualidade, enfrentar a questão da mudança climática no mundo, no país, e as cidades têm um papel central nisso, a gente sabe. Então, quando a gente está falando da poluição do ar, que é a maioria das pessoas colocam esse tema, fica muito claro que essa causa, eu diria, não é, que vem das emissões de gases de uma forma geral, que é o que tem sido discutido, isso aparece na cidade, mas é o que tem sido discutido no mundo. Não é? Quando existem as COPs, o que as COPs estão discutindo, é evidente que é uma série de questões, mas o tema das emissões de gases provocados, sobretudo pela queima do combustível fóssil, do petróleo, que é responsável por 70% das emissões no mundo, de alguma forma, quer dizer, se não enfrentarmos a questão do petróleo, vai ser muito difícil a gente reduzir o aquecimento global. Isso aparece de uma maneira nas cidades como a questão da poluição do ar, de uma forma geral. E isso gera o aquecimento aparece como calor, não é? Porque é o que nós temos vivido de alguma maneira nas cidades, não é? E que impacta efetivamente a vida das pessoas, porque essa mudança, a gente sabe, acaba gerando, porque a ciência diz isso, não é? Na região sul do nosso país, enchentes, e na região norte, secas. E é o que aparece, a gente percebe na pesquisa, e isso é muito importante. Porto Alegre coloca as enchentes como o maior problema, a Patrícia mostrou aqui, e seca, e enchente em Manaus aparece só com 1%, porque o problema de Manaus, o que aparece lá é a seca, e em Porto Alegre só aparece com 2% a seca. Então a gente consegue entender quando a gente consegue ver uma relação entre a percepção da sociedade, que é a pesquisa aqui do IPEC, e a ciência, porque a ciência já estava dizendo isso há 10 anos, há 20 anos, a gente percebe que tem alguma coisa muito potente para a gente estar avançando de uma forma geral. Então, acho que a pesquisa nos traz isso, as correlações que a gente pode estar fazendo de uma forma geral. E o que eu acho também legal trazer só para vocês, assim, de uma maneira geral, é que, da mesma forma que a gente está conseguindo, a pesquisa mostra um avanço na consciência da população de uma forma geral, fica evidente também a distância que a gente está da política. A Luna Zaratini está aqui como uma representante da política aqui local de São Paulo, que é muito importante, mas nós temos esse reflexo na questão estadual e na questão nacional de uma forma geral. Então, se existe uma consciência, existe uma distância efetivamente da política. Em São Paulo, nós recentemente tivemos um agravamento da questão do plano diretor, mudou o plano diretor para pior, permitindo construções em espaços, efetivamente, que não eram permitidos. Isso é só para dar um exemplo. E isso vai gerar mais calor, que é justamente, mais aquecimento, que é justamente o que a população está dizendo que já existe. Nesse sentido, a política está indo contra o que deveria ser feito nesse processo. Então, há algo em que eu poderia falar da pavimentação, que é a mesma coisa, acaba influenciando na impermeabilização do solo, que acaba gerando mais aquecimento, mas poderíamos falar do resíduo também. Nina está aqui, que atua muito com isso, não é? Da questão do descaso que existe entre o enfrentamento das questões efetivamente de reciclagem, compostagem numa cidade como São Paulo. Então, a gente vê que a política ainda não está alinhada, digamos assim, com essas demandas da sociedade. E, para fechar, eu diria que a política nacional também não está. Lamentavelmente, nós estamos vendo agora o PL
do desmatamento, da devastação, como ele está sendo chamado. Está sendo votado agora, 54 senadores contra 13, 54 aprovaram. Esse PL ele vai agravar e flexibilizar as questões de proteção das áreas indígenas e quilombolas, flexibilizar o licenciamento nas questões ambientais. Isso tudo vai contra isso que nós estamos falando, a discussão do petróleo na Amazônia, que é da exploração do petróleo, que é justamente os maiores emissores, são questões que estão na nossa vida. E é muito bom saber que a população está começando, digamos assim, a ter cada vez mais consciência. A gente entende que, de alguma forma, essa pesquisa, eu acho que ela pode ser encarada como um manifesto da população, por que não? Porque ela, de alguma forma, traduz, se nós não conseguimos juntar toda as pessoas que vivem nessas 10 capitais, maiores capitais brasileiras, mas de alguma forma elas estão se manifestando. E essa pesquisa pode ser encarada como um manifesto nesse sentido, e porque mostra essa consciência das pessoas. E nós vamos tentar ter uma incidência política com isso, para mandar essa pesquisa para o Executivo, para os Legislativos e para o Congresso, no sentido de tentar minimamente dizer, olha, a população está tendo consciência disso e é importante que isso seja considerado. Fico por aqui, um ótimo debate agora aqui entre vocês, obrigado pela atenção. Obrigado, Jorge. Então, agora sim, chama aqui a Manuela Cruz, que vai fazer a mediação da nossa conversa aqui, e ela vai chamar aqui as convidadas para a mesa. A Manuela é mestra em Sociologia das Relações Raciais e comunicadora socioambiental. Por favor, Manuela. Obrigada, Igor. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito caro para mim. Eu trabalho também com licenciamento ambiental, eu sou socióloga, estudando Direito agora. E a ideia aqui do debate vai ser, a gente vai ouvir as convidadas, mas a gente vai abrir também para o público, vai ser importante a gente ter uma troca, vai ser mais uma conversa para a gente conseguir debater aqui esses dados. Então, eu agradeço muito ao SESC, essa pesquisa aí liderada pelo IPEC, que agora chama Ipsos IPEC, agradecer ao Instituto Cidades Sustentáveis. E, por favor, eu vou chamar aqui para a mesa ela que é engenheira ambiental e atua com justiça climática, racial e de gênero, e hoje é assessora de mobilização do Observatório do Clima. Por favor, Isvilaine da Silva Conceição. Chamo também, por favor, a bióloga, mestre e doutoranda no programa de Geociências na Unicamp, na área de Política e Gestão de Recursos Naturais, que é coordenadora do Instituto de Referência Negra Peregun na área de combate ao racismo ambiental. Por favor, Maíra Rodrigues. Chamo agora a cientista social, advogada e educadora popular, que é vereadora pelo PT em São Paulo e presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e membro da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Por favor, Luna Zaratini. Bem, para vocês entenderem um pouco da dinâmica, as convidadas vão dar algumas percepções aqui sobre os dados que a gente trouxe na pesquisa. Talvez a Luna precise sair antes, ela já nos avisou. A gente tem todo mundo uma agenda apertada, mas a agenda de política é sempre imprevisível, então talvez ela precise sair antes. Por isso eu vou pedir para você iniciar, então. Acho que a Patrícia já falou bastante, o Jorge trouxe aí também um encaminhamento interessante. A gente vai ouvir vocês e vai seguindo aqui na conversa. Por favor. Bom dia a todos e todas e todes. Agradecer a Manuela por essa condução, a Isvânia, a Maíra, também que eu estou compartilhando a mesa. Saudar Patrícia, Igor, Denise, Abraão, né, todos que estiveram aqui apresentando. Saudar a Rede Nossa São Paulo, o IPSIS IPEC, o SESC, o Instituto Cidade Sustentável, e agradecer por essa pesquisa. Antes, só uma provocação que a Patrícia trouxe, né, nessa discussão de que político sempre busca o eleitorado e o voto, e realmente isso é um grande debate sempre nas rodas de conversa, no plenário e tudo mais. Eu, quando entrei na Câmara em 2023,
porque eu era suplente, né, na 4ª suplência do Partido dos Trabalhadores, eu iniciei um trabalho junto à população em situação de rua por conta da atuação do Eduardo Suplicy, que agora é nosso deputado estadual. E muitas pessoas falaram para eu não lidar com a população em situação de rua porque não dava voto. Então, essa lógica de que a gente faz política por voto e por eleitorado é uma lógica que está levando justamente a esse resultado que a gente está vendo aqui. E que bom que eu lidei com o trabalho com a população em situação de rua. A gente tem ainda muita coisa para avançar. Mais de 80 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. É um verdadeiro descalabro, um absurdo, uma calamidade social na maior cidade da América Latina. Então, essa lógica realmente é uma lógica que, infelizmente, se imprime na política institucional. E também dizer que a importância dessa pesquisa, além do tema em si, é da criação de indicadores para a gente poder produzir política pública. Existe hoje, na administração da cidade de São Paulo, um verdadeiro apagamento de dados. Dados existem, mas eles não são compartilhados, não há transparência e tampouco uma organização para esses indicadores. Para vocês terem uma ideia, eu sou coautora junto a um projeto de lei da deputada Érica Hilton, que chama Dossiê Mulheres, simplesmente para a gente ter acesso a dados sobre mulheres na cidade de São Paulo, poder fazer debates e políticas públicas em relação a isso. Então, dado essas primeiras colocações, eu achei muito interessante a pesquisa em muitos momentos. Assim, as percepções dos problemas ambientais, né, a cada cidade. Realmente, assim, a gente vê, por exemplo, falando mais da realidade de São Paulo, questão da poluição do ar, a questão da poluição sonora, e também uma percepção de que a questão do saneamento, né, algo que não é tão um grande problema na cidade. A gente sabe porque a gente tinha uma empresa, né, de capital misto, a Sabesp, que agora também a gente teve o maior ataque a ela, que foi a privatização da Sabesp, que a gente fez uma série de denúncias. Então, a água ficou mais cara, a água está chegando barrenta na casa das pessoas e os serviços pioraram muito. A gente já verifica esses efeitos da privatização e a gente verifica também na pesquisa que a empresa fez um bom trabalho na questão da universalização. Claro que eles têm um objetivo até 2029 dessa universalização, né? Bastante interessante a percepção também da população de que os governos locais podem ter ações, né, de combate às mudanças climáticas e também isso é fundamental para nós, né, saber essa percepção. A questão do calor eu achei super interessante porque de uns tempos para cá, né, a gente tem um trabalho muito forte nas periferias da cidade de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. A gente verifica que é mais fácil tratar de questões ambientais do que anteriormente. E talvez essa percepção do calor, eu fiquei refletindo aqui, ela se dá porque parece algo menos natural, né? Quando eu aprendi a diferença de enchentes e alagamento, eu percebi que para muitas pessoas, e para o termo mesmo enchente, as enchentes elas são naturais, elas acontecem, cheia e tudo mais, né? Diminui o rio, aumenta o rio. Mas alagamento é algo que não é natural por conta da permeabilização, por conta de uma série de questões. Mas eu acho que o calor excessivo é algo que não é visto como natural, então achei interessante. E eu acho que essa questão do calor, sim, abriu muita oportunidade para a gente falar para as pessoas e relacionar, né, as mudanças climáticas, as emergências climáticas, com a discussão de adaptação climática. E aí, por último, gente, dizer que eu acho que aqui na cidade de São Paulo já foi colocado a questão do plano diretor, né, a revisão do plano diretor estratégico, da forma como foi feita. Foi um verdadeiro retrocesso para as questões de moradia, de mobilidade, as questões climáticas, a adaptação climática na cidade de São Paulo. São Paulo perdeu uma oportunidade de fazer um grande debate da organização da cidade. Nós tivemos também uma atuação ferrenha em relação à renovação do contrato de lixo na cidade de São Paulo, renovação feita por 20 anos, 80 bilhões, né, sem licitação, sem transparência, com duas, né, empresas, com agora uma incineradora em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Nós queríamos, dentro desse contrato, a remuneração por serviços prestados, tanto serviços como serviços ambientais, pelos catadores e catadoras de materiais de reciclagem.
na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem um grupo de trabalho com catadores e catadoras, que é um grupo interessantíssimo, né, de aprendizado, como que a gente pode juntar renda, discussão, né, da adaptação climática. E também eu acompanho um trabalho que eu tenho certeza que a Rede Nossa São Paulo conhece, que é o Varre Vila, que fica na zona leste de São Paulo, no bairro de Santo Inês, que são os moradores mobilizados para a retirada, a redução dos resíduos locais e o descarte regular. Algo que sempre aparece para nós quando estamos na periferia é a discussão de descarte regular, de lixo, e muitas das vezes a solução vem como? Mais caçamba. E eu aprendi que mais caçamba é mais lixo, é mais descarte, e a gente precisa pensar nessas novas políticas como, né, o Varre Vila. Então, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Isso, com certeza, contribui muito para a política municipal, para a política como um todo. Saudar os pesquisadores, todos os institutos, e obrigada pelo convite de eu estar aqui. Obrigada. Obrigada, vereadora. A gente continua, então, aqui a conversa, por favor. Isvilane, você pode dar algumas considerações? Oi, foi. Também agradeço por estar aqui hoje. É sempre bom falar em eventos que saem da minha bolha, que é Rio de Janeiro, então estar em outros espaços também, conseguir dialogar e principalmente conhecer pessoas novas. Assim, eu tenho uma folha de apontamentos que eu acho interessante a gente trazer aqui durante a nossa conversa, mas dois me saltaram aos olhos, que é a poluição do ar, ser uma das principais, e a sistema de coleta também de esgoto de Belém, porque, como a gente sabe, a gente, principalmente que é ambientalista, a gente está numa grande rodada para ir para a COP, para ir para Belém. E Belém ser a capital que vai receber a COP. E também ser uma cidade que é isso, né? A gente vive aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste. A gente tem as nossas periferias que já são locais periféricos. Aí a gente vai para o Norte, que já são locais à margem do país. Aí a gente vai para a periferia desses locais, ainda mais à margem desses espaços. E não sei se vocês viram a notícia, mas a coleta de esgoto que sai da COP está indo tudo para a periferia de Belém. Então, ali as pessoas que já são impactadas por todo o racismo ambiental ainda estão recebendo mais esse esgoto que vai vir da COP também. E a poluição do ar também me saltou os olhos, porque eu passei 5 anos indo para Volta Redonda fazer faculdade lá. E lá tem a grande CSN, que é uma siderurgia de lá. E lá, em Volta Redonda, você limpa de manhã a sua casa com a fuligem da CSN, de tarde já vai estar lotada, completamente lotada. E dos meus amigos de lá, que eu me lembro até hoje, são pessoas que ainda têm asma, têm um problema de respiração muito sério. E eu era a única da turma que não tinha, assim, pessoas que não eram de lá não tinha. E daí, assim, a gente fica lá, ai, nossa, por que será que a gente não tem? Porque são pessoas que moram em Volta Redonda e vivem ali com a CSN 24 horas por dia, respirando aquele ar poluído. E o que me lembrou que até hoje de manhã eu fui ver, para ver se o link ainda estava no ar, tem uma reportagem da BBC que fala do caso de uma menina de 2013, que ela morreu por asma também, porque ela morava perto de uma estrada que tinha muita poeira ali. E ela faleceu e está no registro de autópsia dela que ela morreu por causa da poluição de ar. Então, esse foi o primeiro caso que a gente tem no mundo de uma pessoa... Era uma menina negra, no Reino Unido, se eu não me engano, que ela faleceu e consta lá que foi por causa da poluição de ar. Então, a gente já tem esses precedentes que a poluição de ar, ela mata. E tem matado principalmente essa população mais vulnerável que estão perto desses lugares que são mais poluídos. O calor excessivo também me pega. Eu sou da parte de engajamento e mobilização. Então, a gente mobiliza as pessoas para saírem de casa e irem para as ruas. Basicamente isso. Resumindo, meu trabalho é esse. E do calor excessivo, no Rio de Janeiro,
A comunicação, os jornais de lá, locais, têm uma grande... Eles sempre repetem o mesmo. Tá muito calor, foto de praia, pessoas na praia se divertindo. E o calor excessivo, ele não é isso. Não é isso. Então, a gente acaba criando na mentalidade e subentendendo no consciente das pessoas que calor excessivo é ir para a praia, vamos curtir que hoje o dia está lindo. Mas não é isso que está acontecendo. Então, tem toda essa parte de comunicação também, que foi bem que vocês trouxeram nos resultados finais, que devem ser mudados e que devem ser muito comentados e falados e trabalhar muito essa parte de comunicação para que os repórteres parem de conectar calor excessivo com ir para a praia e tá tudo muito bem, porque não é isso que está acontecendo. A gente tem zonas de calor nas periferias e pessoas que morrem por causa de calor. A gente vai saindo do Brasil, indo para a Europa, eles não aguentam o calor que a gente vive aqui. Principalmente pela estrutura que a casa deles são feitas. Lá as pessoas morrem por causa do calor excessivo. E combustíveis fósseis também. A gente está indo agora para uma COP que não vai discutir, não tem a sua discussão intrínseca, não é combustíveis fósseis. E a maioria dos grandes acordos da COP já foram feitos. Agora, o acordo principal que deve ser feito, que a gente tem que pautar muito forte, é do combustível fóssil. Porque não tem outro resultado para sair dessa COP que não seja redução e eliminação dos combustíveis fósseis. Então, esse é um ponto que o Observatório do Clima trabalha muito e que a gente luta muito por isso, porque não faz sentido um país que vai sediar a COP dar a licença para a Foz do Amazonas ser liberada. Então, tem uma dicotomia muito forte aí. Então, uma coisa não pode ser seguida da outra. E a COP não pode acontecer num país que libera a Foz do Amazonas. E a licença da Foz não deve ser liberada num país que vai sediar a COP. E a percepção também das pessoas que moram lá, de comunicação e tudo mais, para elas... É muito benéfico ter aquilo, porque vai trazer essa questão do progresso e tudo mais. Mas se a gente vai para o Rio de Janeiro, tudo que rolou em Macaé não é o progresso que está tendo lá. As pessoas, na verdade, sofrem muito o regresso. Ontem eu estava na UERJ, que era a universidade do estado do Rio de Janeiro, que deveria estar recebendo fomento desse progresso do petróleo, e não está. É uma faculdade muito boa, mas ainda assim muito sucateada, que a gente acha que o petróleo vai vir para trazer esse progresso, mas não vai, no final. Ele traz um grande problema mesmo nas nossas vidas, e que a gente tem que manter ele fora e trazer mais soluções sustentáveis, mais energia sustentável, que também não são as ideais, que ainda tem muita discussão ainda, mas é a melhor que a gente tem, que a gente já tem que abandonar o combustível fóssil, mas... por aí. Obrigada. Bem, vamos ouvir aqui a Maíra, mas muito interessante ouvir a fala de vocês duas até agora, pensando nisso que a Luna trouxe desse apagão de dados mesmo, né, da importância dessas redes de pesquisa para conseguir fazer política pública. E aí eu estava ansiosa para ouvir a fala da Carioca sobre clima. E é interessante isso que você traz, os meios de comunicação em oposição à percepção das pessoas, porque aí a pesquisa fala, não, tá calor mesmo, não tá legal para ir para a praia, porque você imagina, ainda que a água no Rio de Janeiro seja gelada no mar, é muito calor, percepção de sensação térmica de 60 graus, às vezes não é legal. Então, Maíra, a bola tá com você agora, por favor. Gente, primeiramente eu queria agradecer, bom dia a todas, todos e todes, ao convite de estar aqui com vocês, em especial Jair, pelo convite, parabenizar a pesquisa, e eu trouxe também vários apontamentinhos, alguns vão dialogar já com o que as meninas trouxeram, mas de maneira geral, o debate, eu tenho trabalhado muito isso, né, na pesquisa sobre a ideia de percepção, é uma metodologia extremamente importante para a gente entender o imaginário das pessoas, porque parte daquilo que elas subentendem
entendem, né, do que elas entendem, vivenciam na pele o que é que elas estão sentindo com relação ao clima. E às vezes a gente está lá, né, eu e Isve, a gente está discutindo questões para a COP, né, um diálogo muito ainda que a gente está tentando furar a bolha para que chegue ao imaginário das pessoas. E até tem um teórico que eu gosto muito, muitos de vocês devem conhecer, o Milton Santos, lá atrás, na década de 70, ele já estava falando, por exemplo, o papel da mídia e da comunicação da criação do imaginário, do que é o aquecimento global, do que é o clima, e essa distância das pessoas entenderem, então, o que se estava passando lá com o que a gente tinha de realidade, né? Porque a mídia, ela faz muito essa bolha, né? Por exemplo, esse exemplo da praia, mas fato é que hoje as pessoas, elas sentem na pele, nós sentimos, né? Então, por isso que a percepção, essa metodologia de percepção, ela ajuda a gente a ter uma reeducação. Porque fato é que quando a gente pega os dados de ondas de calor, né, de enchentes, de uma série de dados climáticos, ambientais dessas capitais, elas vão estar paralelamente ou não batendo com esses resultados. Então, alguns lugares você vai ter alguns problemas que foram mais sérios, que desembocaram no que a gente fala hoje da questão de clima, que é o resultado, a consequência maior, né, com a questão climática, é a nossa saúde, né? Porque é ali que a gente vai ver o impacto com relação ao racismo ambiental. É uma série de violações ali com relação ao racismo ambiental, mas a saúde, ela é o impacto final, porque a gente está falando da mortalidade das pessoas. Então, essa relação, aí eu vou trazer aqui alguns dados para vocês entenderem isso. E eu estou num debate bem fresquinho, que eu até estava falando com a Isvi, onde a gente teve na Unicamp um fórum, né, sobre emergências climáticas e racismo ambiental. Então, a gente teve pessoas da saúde e que ajudam, né, a gente, quando está fazendo incidência, a ter mais dados e a relacionar essas questões. Então, por exemplo, a questão dos problemas, né, o que me chama a atenção, por exemplo, dessa relação da qualidade do ar, porque 52%, né, descrevem a qualidade do ar. Isso vai muito em encontro de que, quanto pesquisadores, a gente tem um artigo dos colegas do Departamento de Meteorologia da FRJ, do LASA, em que eles vão, um artigo bem recente, que saiu na Nature, eles vão colocar, por exemplo, pegando um trabalho com modelagem, com matemática, lá no Pantanal, porque a gente teve nos últimos 5 anos, a gente sabe que teve épocas de estiagem, vários períodos de fogo, né, de incêndio e tal. Mas ali em 2022, o pessoal pega esses dados em um período específico de estiagem, pegando 14 dias, e eles vão ver que em determinadas regiões ali que o ar, né, sai daquela traçada do Pantanal e chega a algumas capitais, eles vão ter um levantamento de 2.150 mortes prematuras, ou seja, aquele incêndio a gente coloca em dados e consegue especificar o quanto que a qualidade do ar, ela afeta de fato as nossas vidas. E falou, né, por exemplo, a gente tem as mortes por contaminação ou intoxicação aguda, que é aquela que a pessoa é exposta a uma fumaça, a fuligem, ela rapidamente morre. Mas percebam que nós estamos falando das crianças, que são aqueles que estão nascendo. Isso significava, naquele período, 21% a mais do que o normal. Isso pegando dados de 2020. Em 2024, a quantidade de incêndios que a gente teve no país foi muito maior. E, com certeza, esses dados, né, do ponto de vista da intoxicação, que a gente chama, né, de crônica, que é ao longo do tempo, e aguda, que é essa que a pessoa se intoxica e pode vir a óbito no momento, isso é muita coisa. Aí tem uma outra coisa aqui com relação aos dados de onda de calor, que muito colaboram também com uma pesquisa que sai lá do LASA, do pessoal da FRJ, que vai dizer assim, que nas ondas de calor, pegando também algumas capitais, em especial aqui em São Paulo, vocês vão ter um índice, né, de mortalidade de pessoas, principalmente de baixa escolaridade, e aí é que a gente necessita, e eu já diria assim, talvez uma coisa para somar, elaborar, aprofundar nesse estudo, a necessidade da gente colocar raça-cor aqui. Porque quando a gente demonstra quem são essas pessoas, a gente consegue, inclusive, pensar políticas públicas voltadas para aqueles locais. Porque existe uma série de doenças mesmo que a gente chama de doenças da população negra, que são doenças já hereditárias por uma série de fatores que acabam interferindo, né, a população negra. E aí, por exemplo, nesse estudo das ondas de calor, eles vão mostrar
mostrar que a baixa escolaridade, os idosos, as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, são aquelas que mais têm problemas de saúde e que chegam a óbito nesse período de ondas de calor. É muito bom essa relação também da adaptação e a relação com a ação municipal. Isso também nos demonstra, né, vereadora, que não é só a questão do voto, mas a gente precisa, e esses dados aqui são fundamentais para a gente lutar contra uma das maiores violências que a gente está passando, que é a questão da desinformação. Desinformação é o que leva as pessoas, né, muitas vezes, a chegar a achar que, por exemplo, e aí já me fechando, né, achar muitas vezes que alguns problemas, né, por exemplo, essa questão igual a Izzy falou, dos combustíveis fósseis, paralelamente a isso, eu achei muito legal, porque está em segundo lugar, o desmatamento está em primeiro, a gente está lutando contra essa questão dos blocos, né, de exploração das bacias, da Foz e tal, e outras bacias. A gente tem exemplos de quanto que a exploração do petróleo não deu bom, não chegou recurso, não pensou em adaptação, mas uma coisa interessante é que, ainda assim, no imaginário, eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão... essa questão dos combustíveis ainda é um pouquinho maior do que a questão do desmatamento. Às vezes, o desmatamento está tão longe, né? Porque a gente pensa naquela conservação lá na floresta, mas o desmatamento está no nosso nariz, está no nosso pulmão, né? Então, são dois parceirinhos, porque já que os gases, a maior emissão dos gases no Brasil tem a ver com o desmatamento, os dois andam parceirinho ali. E, para fechar mesmo, gente, eu queria falar sobre o racismo ambiental, da importância da gente ter dados e racializar esses dados. Porque, como a gente viu, ele tem a ver com o quê? Os problemas, eles carregam no seu subconsciente, a questão do subconsciente não, né? Carregam, né, na vida das pessoas a relação com o bioma que elas estão, igual as meninas falaram, da relação das baixadas vai ser diferente do rio, que vai ser diferente de uma zona vulnerável aqui em São Paulo, o relevo, então, onde é que essa população, ela vive que está mais vulnerável, e com relação às políticas públicas. Então, para início de conversa, é isso, e eu queria agradecer muito aqui a oportunidade e parabéns novamente pelo estudo. Um prazer, Maíra. Muito obrigada. Deixa eu manter. Chegou o momento. Por favor, Luana, pode fazer uma fala. Oi, gente. Desculpa, precisa sair. Muito bom as contribuições. Obrigada, né, pelo convite. Eu acho que a gente ainda tem que fazer mais encontros. Quanto mais for possível, a gente pode combinar em uma das comissões, uma das reuniões da Comissão de Direitos Humanos, tratar apenas sobre esse tema na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, se vocês quiserem, estou completamente à disposição. Tem vereadores que falam que não existem as emergências climáticas. Acho que era importante a gente apresentar dados, ciência, esses debates todos. E essa questão também do racismo ambiental. E, por último, dizer que eu esqueci de falar no início da fala, mas para vocês entenderem o que é entendido como polêmico para a Prefeitura do Ricardo Nunes. A gente teve a aprovação em segunda votação de um projeto simples, bebedouros públicos em lugares de concentração de pessoas. Mas isso foi vetado pelo prefeito porque era algo muito polêmico e, segundo a justificativa, era uma grande questão orçamentária. Então, encerro com essa. Muita luta para nós, muita mobilização para nós. Muito obrigada e desculpa ter que sair mesmo. Obrigada, Manuela. Muito obrigada, Luna, e volte sempre, por favor. Se vocês tiverem alguma questão, acho que esse é o momento. Acho que a Patrícia trouxe um pouco isso que você falou dos dados racializados, para a gente é importante, tem esses dados de raça. No site, o site é bem interessante, também vocês conseguem pelas redes aqui do IPEC, do Instituto de Cidades Sustentáveis, ver a pesquisa, conseguir fazer várias relações, assim, é um material gostoso de mexer, de trabalhar. Tem alguma pergunta? Senão a gente segue aqui no nosso cronograma. E aí, eu queria trazer um pouco da fala de vocês, que é muito instigante, assim, isso de... A gente não tinha tocado inicialmente, vocês trouxeram essa questão da comunicação e de como a desinformação joga um papel muito importante em tudo isso. E aí eu queria entender um pouco mais desse movimento para a COP que vai acontecer em Belém e do quanto isso influencia também nas estratégias para se preparar. E eu falo isso pensando muito em, por exemplo,
tem desinformação e tem também, acho que às vezes, dificuldade de entendimento de alguns termos. E eu vejo muito isso, por exemplo, com racismo ambiental. Então, acho que é um ponto que a gente consegue... Eu não sei como é que isso tem sido pensado e trabalhado para conseguir apontar nisso muito do que a Maíra falou mesmo, de, olha, se a gente cruza aqui e vê quem são as populações mais atingidas, em quem que a gente chega e por quê, e como é que isso é trabalhado nesses centros mesmo, nessas oportunidades de reunião de grandes pessoas, de pessoas para pensar esses grandes temas. Posso começar com vocês, por favor? Assim, eu também sou ambientalista, já falo de clima faz um tempo. Então, eu acho que não é difícil falar, eu acho que é sistematicamente deixa com que as pessoas tenham mais dificuldade de entender. Mas o tema de clima não é uma parada difícil. A gente tem que fazer o quê? Plantar árvores, a gente tem que ter uma consciência ambiental, e a gente tem que preservar o planeta. Assim, são coisas muito tranquilas. Só que daí é uma galera que gosta muito de sigla, leva para um outro espaço até de tirar o meio ambiente da sua convivência ali do dia a dia, para achar que o meio ambiente é lá, a floresta é lá e a gente aqui. A gente também é floresta. A gente também é meio ambiente. A gente faz parte dali, a gente fica até inteiro o ambiente, né? Então, eu acho que essa é muito importante da gente começar a criar essa consciência ambiental. Porque um dos dados também foi da questão da coleta, né? Da coleta seletiva. E uma vez de manhã eu levantei, eu sempre faço minha coleta seletiva ali toda certinha. E daí a moça que recolhe o lixo, eu vi que ela pegou todo o plástico, jogou tudo no mesmo lugar, no lixo comum, e só reciclava aquele que dava dinheiro, né? Que são as latinhas. E daí, aquilo, eu percebi que não adianta eu, dentro da minha casa, fazer tudo certinho se o consciente coletivo não está indo para o mesmo lugar, olhando o meio ambiente da mesma forma. Porque não adianta, que a gente não faz nada sozinho. A gente tem que trabalhar sempre em coletividade. Pessoas sozinhas não mudam o mundo. A gente sempre tem que trabalhar nessa parte de coletividade. E meio ambiente é muito isso. Não adianta eu ser uma grande entendida da área de clima, sendo que as pessoas que me rodeiam não são. Então, assim, a gente tem uma grande ilha de saber, né? No oceano. Claro. Exato. Aí eu fiquei pensando muito nisso, enquanto a gente tem que proliferar. E a COP, eu vejo que é um grande estopim, uma grande faísca para a gente conversar ainda mais sobre clima. Porque ela abre aquele tipo, nossa, mas o que é isso? Que coisa gigante que vai acontecer aqui no Brasil, também quero saber. E daí abre espaço para a gente conversar mais sobre clima, porque as pessoas ficam mais libertas de querer entender também. E daí a gente consegue introduzir essa pauta. Obrigada. Maíra. Foi? Tá ligado? Tá ligado? Tá, né? Bom, uma coisa bem legal... Tá mesmo, né? Deixa outra impressão. Acho que tomando, né, o que a Izzy falou também, é que, assim, eu vejo dois lados. Tem um momento que a gente vê o povo tudo engajado, acho que por conta a gente tá numa bolha, às vezes, assim, dialogando com alguns atores, pessoas engajadas, assim, né, sejam pessoas de diferentes biomas, de territórios, né, todo mundo querendo saber um pouquinho ou participar, do ponto de vista da participação. Mas ainda eu acho que existe uma grande escada entre o que é a conferência mesmo e a nossa participação, até pessoas que estão, né, ativistas e que estão aqui no Brasil de alguma forma sentindo, debatendo, levando para os territórios, fazendo diálogo com o poder público, né, com os parlamentos, com relação com o que é a COP. Porque, aí, como a Isa falou, para vocês terem uma noção, muitas das coisas que vão ser faladas lá já foram tomadas de decisão antes, né? E aí a importância da sociedade civil em se organizar, em se engajar e pressionar o governo, porque é a coisa mais absurda. Eu dou risada, porque é tão absurdo, gente. A gente tem até que não dá mais nem para chorar. Quando você tem um PL da devastação num ano de uma conferência dessa, em que o licenciamento ambiental no Brasil já é fragilizado, já tem vários problemas do ponto de vista, inclusive,
ético, porque para você ter uma obra assim, instalada assim, em algum ambiente, você tem que passar por 3 tipos de licenciamento, né? E isso prevê transversalmente várias coisas, como, por exemplo, a consulta prévia com as comunidades tradicionais, que isso já não está sendo feito. E ainda vê o governo assim pressionando para uma série de coisas assim que mais está pensando nesse desenvolvimento, que não existe desenvolvimento sem pensar o meio ambiente. Assim, eles ainda colocam, a gente viu a fala triste do absurdo que a ministra passou semana passada. Como assim ela está barrando o desenvolvimento? Todos queremos desenvolvimento, mas um desenvolvimento com qualidade do ar, com justiça ecológica, em que todos possam viver nesse ambiente, porque o que a gente está vendo é uma parte numa zona de sacrifício, que é o que a gente pode chamar do racismo ambiental, são essas zonas de sacrifício, e a outra parte criando bolhas, criando, né, você vê pessoal fazendo naves para sair para fora, bunkers, sabe? Então, quem é que quer viver e quem quer morrer neste país e nesse mundo? E acho que a COP a gente tem que fazer essa tensão para que a gente mostre que o Brasil é um país da biodiversidade mesmo, e que todo mundo tem que lutar e tem que entender que, inclusive, a gente é o pulmão do mundo, a gente é onde está a caixa d'água do mundo. Então, é um pouco isso. A gente tem que pressionar para que não fique as polaridades, sabe? Ótimo. Eu acho que é um pouco isso. Acho que parte aqui do que a Izzy falou também, a gente fala em progresso, entre muitas aspas, e só recebe mais concentração, né? No fim das contas, com certeza está sendo lucrativo, mas para quem, no fim das contas? Bem, gente, a gente está caminhando aqui para o final, então eu quero agradecer muito a presença de vocês, da Luna também, que precisou sair um pouco antes. Foi um grande prazer, uma conversa instigante. Fiquei com vontade de ir para Belém, acho que não vou, mas enfim. Não, eu tô falando para as pessoas, já comprem suas passagens, a gente não sabe onde ficar, a gente acampa, o importante é estar lá. Eu vim de lá esse fim de semana, eu vim com esse espírito, vamos estar lá, gente. Fazendo o trabalho aí. Então, quero agradecer muito, por favor, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, por favor, fiquem à vontade. Eu queria só aproveitar, gente, e pegando esse embalo, que muito, muito feliz, assim, pela pesquisa, eu acho que vou carregar aí onde eu for também. E aí, pensando na contramão da desinformação que estava falando, a gente fez essa produção, a gente deixou para alguns SESCs, aí acho que é para ser distribuído, mas tem um QR Code também desse material, que é para a gente trabalhar a questão do racismo ambiental e das emergências climáticas, uma abordagem para dentro e fora da sala de aula, em todos os territórios. Aqui, nós construímos um material metodológico como uma ferramenta de educação, e não é só para dentro de ensino formal, mas para trabalhar nas comunidades, nos grupos de base, enfim, nas associações, nos ambientes religiosos, onde as pessoas se sentirem que é necessário a gente falar disso, né? E aí, aqui tem uma mão na massa, um passo a passo, para trabalhar com a questão deixa eu abrir aqui para vocês verem, com a cartografia social. Então, aqui a gente propõe justamente uma percepção individual e coletiva do tema do racismo ambiental. Então, tem uma tabelinha aqui com vários temas, e aqui tanto campo, cidade, onde a gente vê mais impactos, onde a gente pode consultar alguns materiais, e tem um mão na massa. E aí ele é bem... como é que eu esqueci o nome da palavra, mas as pessoas elas podem pegar pelo QR Code aqui e vendo os materiais para coletivo interativo, isso. As pessoas podem se interagir com os materiais de referência para poder criar essa narrativa e essa percepção coletiva do que então esse racismo ambiental no meu território. Então eu queria deixar isso para vocês. Isso, pelo Instituto de Referência Negra Peregun, um material que a gente cria lá para trabalhar. Obrigada, Maíra. Obrigada, Maíra. Então, está sendo espalhado pelo SESC, mas tem também o acesso pelo QR Code. Se você quiser deixar Tá. as pessoas, eu tenho... A gente pode deixar na mesa. Por favor, Izzy. As minhas palavras finais, eu acho que é o que eu faço sempre, assim, cara... Vão para as ruas. A gente tem realmente uma PL que vai ser muito complicada. Eu acho que a gente vai ir no limite, que é pedir para o Lula vetar. Então, para isso, precisa muito da galera indo na rua, fazendo uma grande pressão. Então, assim, quem puder ir para a rua, participar desse momento coletivo é muito importante. E Belém também, eu concordo que as pessoas têm que ir para Belém, que vai ter as negociações nas zonas principais ali da COP, mas vai ter um grande momento fora da
COP também, que é na rua, na cidade de Belém. Porque no meu achismo, Paris foi um grande momento, um pico assim de mobilização de rua. Glasgow também, eu estava em Glasgow. E com toda certeza, em Belém vai ser um grande momento de mobilização também, porque é uma COP que vem depois de 3 países ditatoriais, né? Que foi Egito, Dubai e Azerbaijão. Então tá todo mundo ansioso para ter uma COP numa democracia. Então, assim, quem puder ir, tiver uma casa, quiser comprar uma passagem, vão, porque eu acho que a gente vai viver um grande momento da área ambiental e eu acho que isso vai acendendo essa chama para continuar também. E após a COP, que eu agora virei uma grande faladora disso, após a COP ainda vai ter a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, que querem juntar 1 milhão de mulheres negras lá para marchar. Maravilha, estaremos lá então. Muito obrigada, quero agradecer a presença de cada uma e cada um de vocês aqui também. Um prazer enorme poder discutir esse tema tão... Eu tinha um trocadilho horrível, eu ia falar um tsunami de notícias e de coisas acontecendo. Mas enfim, um prazer, gente, e até a nossa próxima discussão. E, por favor, procurem os dados das pesquisas aí, estão abertos os dados para todo mundo usar. Um bom dia para todas nós. Tchau, gente.